Seguimos, gente. Vamos tratar de conceitos fundamentais de princípios, já adentrando no texto constitucional, especificamente no 37 caput da Carta Política. Vamos lá, então? Os princípios administrativos na Constituição. Tá lá, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, ou seja, aplica para todo mundo, União, Estados, DF, municípios, obedecerá. Veja, o termo é muito forte, é uma ordem da Constituição. A administração pública, direta ou indireta, obedecerá. Não é uma escolha, é uma ordem, é uma determinação. Obedecerá aos princípios. E aí vem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que é o famoso LIMP, resumidos na palavra limpe, como se fosse uma limpeza. Né? Isso aqui você provavelmente já sabe, uma vassoura. Vou varrendo. Para varrer as ilegalidades, cumpram-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Como nós estamos tratando de princípios que são bem abertos, não há um mais importante que o outro. O CESP cobrou isso, não há uma hierarquia de princípios. Não é um que vale mais que o outro, um é mais bonito que o outro, não. No conflito entre princípios, eu tenho que fazer a ponderação. Ponderação nada mais é do que uma grande balança. Eu vou colocar na balança dois princípios que estão se chocando, que estão colidindo, e aí o caso concreto é que vai me dizer qual prevalece. Então, nessa ponderação ou no balanceamento dos princípios, no peso ali, para ver qual que vale mais no caso concreto, eu tenho três critérios: adequação, necessidade e proporcionalidade. Professor, mas isso eu já vi em aulas e tal, mas cuidado que a turma cai numa pegadinha. E sabe qual que é a pegadinha? Confundir ponderação de princípios com condições da ação, né? Que lá é necessidade, utilidade e adequação. Não, isso aí é processo civil. Eu fiz esses dias uma pergunta no quiz, no meu quiz lá na rede social, no Instagram, porque o pessoal errava demais, e errava demais por não conhecer a doutrina, não conhecer um pouquinho da teoria. E eu fiz essa pegadinha a partir de uma pergunta que já caiu, salvo engano, formulada pelo CESP-Sebrasp, e, pessoal, o número de erros foi assim exorbitante, confundindo condições da ação, né, com ponderação de princípios. Se eu estou ponderando, por exemplo, o princípio da legalidade com o da moralidade, e há um conflito ali, por exemplo, eu tenho uma lei que me autoriza a trazer um show para a cidade ao tempo do aniversário da cidade. Tranquilo, tem uma lei, me autoriza, tudo certinho, não tem problema nenhum. Só que aí eu trago um show de R$ 1 milhão de um autor muito caro, um autor caríssimo, quando nessa mesma cidade estão faltando leitos de UTI, estão faltando medicamentos básicos, estão faltando vagas em creche, tudo, está faltando tudo, merenda para as crianças, tudo. Eu posso analisar esse ato administrativo que, embora legal, porque tem uma lei que autoriza, ele pode ser imoral? Posso. E nesse caso específico, prevalece a legalidade ou a moralidade? Vamos olhar? O show é adequado, é necessário e é proporcional a este município pequeno, onde está faltando tudo? Não, não é adequado um show de R$ 1 milhão para um município onde está faltando tudo. Não é necessário pagar R$ 1 milhão se eu posso pegar uma banda boa e pagar 20 mil, 30 mil, 50 mil. Não é proporcional no município onde está faltando o básico eu trazer um dos shows mais caros do país, por exemplo. E não estou falando de artista A ou B, não, tá, pessoal? Porque há dos dois lados. O que eu estou colocando? Que o ato, embora legal, ele é imoral. Eu tenho o conflito e aí eu analiso adequação, necessidade e proporcionalidade nessa colidência de princípios. E nesse caso vai prevalecer o princípio da moralidade para cortar o show. Isso é julgamento do Supremo Tribunal Federal do STJ este ano.
Cobrança das bancas, né? O princípio da supremacia da administração faz com que ela tenha privilégios jurídicos, um patamar de superioridade, um degrauzinho a mais em relação ao particular. Isso nós vimos nas aulas anteriores, né? Como se fosse um degrauzinho a mais, um plus. Tá bem? Claro, né? Como nós acabamos de falar, o princípio da supremacia não prepondera, não prevalece sobre os demais princípios. Por quê, professor? Porque um princípio não vale mais que o outro, né? Exatamente. Porque quando eu tenho uma colisão de princípios, eu faço ponderação. Eu faço ponderação. E lembra da boa-fé? O CESP cobrou este ano 2022. No que tange atividade administrativa, são aplicáveis tanto à administração quanto ao administrado os padrões firmados pela boa-fé. Em 2022 foi cobrado este princípio. Tá bom? Além disso, os princípios constitucionais justificam decisões sem a intermediação de lei, como é o caso do nepotismo da interpretação feita pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, assunto que caiu para delegado de polícia 2022 CESP-Sebrasp. Tá bem, pessoal? 2022 CESP-Sebrasp. Seguimos aqui, mais um. Autotutela, que é um poder-dever. Por que poder-dever? Poder da administração se fiscalizar. Poder da administração de anular os atos ilegais, de revogar os atos inconvenientes ou inoportunos. Por que é um poder-dever? Ora, é um poder porque é uma prerrogativa, mas também não é só um direito. É uma obrigação, é uma atribuição. A ideia de poder-dever tem dois lados. Eu posso, não, eu devo anular um ato quando ele for ilegal. Eu devo revogar um ato quando ele for inoportuno ou inconveniente. E o suprassumo deste princípio está lá na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, cobrado também em 2022. A administração pode, onde está escrito pode é deve. Talvez essa seja a única palavrinha que poderia ser melhorada. A administração deve, porque é poder-dever, anular os próprios atos quando ilegais. Olha a sonoridade. Anula o que é ilegal. Anula o que é ilegal. Então, ela anula os atos ilegais e revoga os atos por motivo de conveniência e oportunidade. Claro, há limites. A administração pode muito, mas não pode tudo, né, professor? O senhor já falou isso. E quais são esses limites? O respeito aos direitos adquiridos e, por fim, ressalvando a apreciação judicial em todos os casos. Em todos os casos, fica ressalvada a apreciação judicial. Tá bem? Então, a autotutela é um princípio implícito, você não vai encontrar com essas palavrinhas a previsão na Constituição, mas que garante à administração essa prerrogativa, esse poder-dever de agir de ofício. Ou seja, ela pode atuar sem ser provocada. Por exemplo, a administração solta lá um edital e vê que esse edital tem um defeito, tem um problema. Por exemplo, ele esqueceu as cotas. Então, o que ela faz? Ela anula, porque é ilegal, tem que incluir as cotas. E aí ela edita e exara outro edital, publica outro edital. Tá bom? Isso é importante. Agora, sai um edital de concurso e aí a administração fala: não, mas não era agora, era para o ano que vem. Muda de opinião, revoga. Então eu anulo o que é ilegal, anulo o que é ilegal e revogo por conveniência e oportunidade. Quando o professor fazia concurso lá no começo da carreira de concurseiro, nos anos 2000, caía demais essa súmula e como o povo errava. E as bancas confundiam anulação com revogação. Você não vai errar, você não vai confundir. Anula o que é ilegal e revoga o que é inconveniente ou inoportuno, conforme critérios de discricionariedade, conveniência e oportunidade. Tá certo? Essa é a base da matéria. Lembrando, a autotutela é um princípio implícito
e é um poder-dever. Não só posso, a administração, como devo anular o que é ilegal e revogar o que é inconveniente ou inoportuno. Beleza? Olha o CESP aqui. Ó. O princípio adotado, vimos isso, estou repetindo essa questão porque eu acho importante. O princípio adotado no processo administrativo que veda a aplicação retroativa de nova interpretação de lei é o princípio da segurança jurídica. Já vimos isso, só repito para lembrar, o princípio da segurança jurídica está lá na LINDB, cobrado em 2021. Está aí na tela para você, letra B de bola. Vamos mais uma, não é? Questões relacionadas aos princípios constitucionais de direito administrativo. Essa pergunta é muito boa porque ela brinca com as palavras. E eu digo que uma das ferramentas de se estudar para concurso é entender a lógica, a estética das palavras, é compreender o algoritmo das bancas. É isso mesmo. As bancas usam um estilo linguístico para derrubar a galera, né, e muitas vezes para confundir os seus enunciados. Até porque concurso é feito para reprovar, não é? Não é feito para passar todo mundo. Então tenho aqui, ó. Letra A. A administração prescinde de justificar seus atos. O que é prescinde? Eu vou dar um exemplo. Você está procurando um namorado, uma namorada. É prescindível ou imprescindível que seja uma pessoa boa? Ah, professor, é imprescindível, né? Claro, imprescindível. Então, imprescindível é a mesma coisa que indispensável. Imprescindível, indispensável. E o contrário, prescindível. Prescindível é dispensável. Tá bem? Se você ganhar na loteria, é prescindível trabalhar pelo menos por um tempo, né? É dispensável. Entendeu? Então vamos lá. A administração prescinde, dispensa de justificar os seus atos? Não, ela tem que justificar, não é algo dispensável. Ah, vou fazer se eu quiser. Negativo, é um dever. Letra B. Ao administrador é lícito fazer o que a lei não proíbe? Errado. Ao administrador só é lícito fazer o que a lei autoriza, determina. Beleza? Princípio da legalidade administrativa, já vimos isso também. Letra C. Os interesses públicos e privados são equitativos entre si? Não, né, pessoal? Os interesses públicos preponderam sobre os privados. Os interesses públicos preponderam sobre os privados. E aí ficamos entre a D e a E. A letra D. São inalienáveis os direitos concernentes ao interesse público? Não posso abrir mão, não posso deixar de observá-los, são inalienáveis. E letra E, ou E, são insuscetíveis de controle jurisdicional os atos administrativos. Nós vimos o contrário. Nós vimos aqui que a súmula 473 ressalva em todos os casos, é bem forte isso, em todos os casos fica ressalvada a apreciação judicial. Logo, não são insuscetíveis de controle. Ao contrário, ficam ressalvados em todos os casos, ou fica ressalvada em todos os casos, a apreciação jurisdicional. Portanto, a correta aqui é a letra D de dado. Porque o direito inerente ao interesse público é inalienável. Tá bem? Não posso deixar na lata do lixo, não posso deixar em qualquer lugar. Tá bem? Ele é indisponível e, portanto, inalienável. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado. Te espero na próxima aula. Até lá!